Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa live de pré-ENEM. Eu sou o professor Rafael Hermógenes, de Língua Espanhola, e hoje nós vamos falar sobre as questões de cultura dentro das provas do ENEM que aconteceram nos anos de 2013 e 2022. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e fiquem à vontade para fazerem perguntas aqui nos comentários, tá bom? Bom, hoje, dentro dessa perspectiva de questões do ENEM, nós falaremos um pouco sobre a prova de língua espanhola. A prova de língua espanhola pode ser vista ou interpretada como subjetiva em relação a algumas questões. São somente 5 questões, mas que elas podem te ajudar dentro das vagas a te tirar ou a te colocar. Então, não menosprezem a importância dessas 5 questões. Elas são muito importantes e podem garantir aí a sua vaga. Tudo bem? As questões de língua espanhola, de alguns anos para cá, elas vêm abordando, além da gramática, muitas questões culturais. Essas questões culturais são diversas e nós devemos compreender um pouco sobre elas. Estamos na América Latina, um país aí com 19 países que falam a língua espanhola. Então é interessante que parte dessa cultura seja conhecida por nós. Tudo bem? Essas culturas são variadas, são múltiplas, são diversas e precisam ser compreendidas, valorizadas e respeitadas. E as questões do ENEM de 2013 e 2022 abordaram algum desses pontos. Pontos esses que mesclam a cultura, a identidade, a gramática e a interpretação textual. Tudo bem? Vamos analisar aqui a nossa primeira questão. Temos aqui a ideia de que todas as questões de ENEM elas perpassam dentro de uma ideia de gramática, de um peso gramatical, de uma análise superficial de gramática que às vezes podemos aprender ou não, compreendemos ou não. A nossa primeira questão, ela é do ano de 2013, se chama Cabra Sola. Ela diz o seguinte: Hay quien dice que soy como la cabra. Lo dicen, lo repiten, ya lo creo. Pero soy una cabra muy extraña, que lleva una medalla y 7 cuernos. Cabra, en vez de mala leche, yo doy llanto. Cabra, por lo más peligroso, me paseo. Cabra, me llevo bien con alimañas todas. Cabra, y escribo en los tebeos. Vivo sola, cabra sola, que no quise cabrito en compañía. Cuando subo a lo alto de este valle, siempre encuentro un lirio de alegría. Y vivo por mi cuenta, cabra sola, que yo a ningún rebaño pertenezco. Si sufrir es estás como una cabra, entonces, si lo estoy, no dudar de ello. Poeta de Guardia, Barcelona, 1990. O nosso texto, pessoal, ele é um texto que traz um conto, ele traz aí uma ideia, uma perspectiva de uma análise. Parece um texto simples, mas ele envolve e engloba aí algumas questões que precisam ser analisadas. Olhem aqui no slide anterior comigo. Algumas questões perpassam o âmbito de compreender somente o idioma. Compreender o idioma por compreender o idioma não é tão simples. O que acontece? Quando aprendemos uma língua, não podemos nos esquecer de que aprendemos também a maneira de ver o mundo e os costumes da sociedade que a fala. Ou seja, a sua visão de mundo manifesta através das escolhas linguísticas. Daí que os mal entendidos dos alunos de espanhol como língua estrangeira são muitas vezes resultado do desconhecimento tanto dos fatos linguísticos como dos culturais. As expressões idiomáticas, além de serem um ponto de partida de possíveis aulas, traduzem a cultura, pois sua origem normalmente é popular e ancestral. A questão que nós acabamos de ler, ela vai perpassar dentro do campo das expressões idiomáticas. E o que são essas expressões idiomáticas? São expressões culturais, usuais de um povo, que podem muitas vezes não ter uma tradução específica daquilo que fala. Ou seja, eu não posso acreditar numa tradução literal da expressão, porque talvez ela não signifique o que ela quer dizer. Por exemplo, temos uma expressão idiomática utilizada aqui no nosso estado que é rebolar no mato. O que seria o rebolar no mato? É dançar nesse lugar? Não.
é jogar fora, é lançar alguma coisa que já não me serve mais. Então, as expressões idiomáticas também vão existir dentro dos outros idiomas. E da língua espanhola isso não vai ser diferente. As expressões idiomáticas, além de serem um ponto de partida de possíveis aulas, traduzem a cultura, pois sua origem normalmente é popular e ancestral. Os movimentos culturais, na prova de língua espanhola dos últimos anos, trazem sempre uma questão que envolva os aspectos linguístico-culturais. Ou seja, a língua, o idioma, a gramática, tudo isso também pode estar englobado dentro de âmbitos culturais, que nós devemos aí, como falei no início, conhecer, compreender e respeitar, tá bom? Retornando aqui para o nosso texto. O texto se chama Cabra Sola. Cabra sola. Uma cabra solitária. E aí a gente tem toda esse desenvolver de quem é essa cabra, de como ela sofre, o que ela tem, certo? E uma expressão nos aparece aí, que inclusive está lá na questão. Diz o seguinte: no poema, o eu lírico se compara à cabra, e no quinto verso utiliza a expressão mala leche, para se autorrepresentar como uma pessoa. Vamos voltar aqui na questão. Só um pouquinho. Voltamos aqui na questão, lá na quinta linha. Temos aqui a expressão mala leche. A expressão mala leche, que aparece aqui, se trata de uma expressão idiomática. E o que ela significa? Se eu faço uma tradução literal disso, eu tenho o quê? Um leite ruim, um leite que não presta, um leite azedo, um leite vencido. E será que isso quer dizer alguma coisa dentro de uma tradução específica? Não, porque se trata de uma expressão idiomática. E aí a gente analisa todo o aparato que a questão me traz. O que ela pergunta? O eu lírico se compara à cabra. E no quinto verso, utiliza a expressão mala leche para se autorrepresentar como uma pessoa. E aí nós temos as seguintes opções. Se representar como uma pessoa influenciável pela opinião das demais, como uma pessoa consciente de sua diferença perante as outras, como uma pessoa conformada por não pertencer a nenhum grupo, corajosa diante de situações arriscadas, capaz de transformar mau humor em pranto. E aí a gente tem lá também a expressão llanto, yo doy llanto. E o que seria esse llanto? Também poderia me ajudar dentro dessa questão se eu tenho uma tradução literal de llanto. O llanto seria o choro, o pranto, a tristeza. E lá nas questões, nas opções, nós temos especificamente uma questão que fala sobre isso, sobre o pranto. Uma das alternativas fala sobre isso já. Então, por mais que eu não conheça a expressão mala leche, eu tenho aqui a tradução de pranto, mas não é ela que a questão me pede. A questão me pede o que representa a expressão mala leche. Então, para essa questão, nós já temos aí uma resposta, que é a letra E. Mas vamos analisar um pouco mais a fundo o que seria essa bendita expressão mala leche. Dentro desse contexto, algumas palavras em espanhol, mesmo quando não são parecidas com o português, são de fácil compreensão, como leite. Foi aquilo que a gente falou. Eu sei a tradução de leite. Eu sei que leite é muito parecido com o português e significa leite. Mas você sabe o que significa a expressão mala leche? Em espanhol, mala leche pode significar má intenção, uma má índole. A pergunta da questão está utilizando a expressão mala leche. Le dio um sopapo com toda sua mala leche. Mas também a expressão mala leche pode significar mau humor. Estou de mala leche. Estar de mala leche. Ou seja, estar de mau humor. Então, retornando mais uma vez, lá na questão que a gente falou, temos aqui também destacado a expressão mau humor. Ou seja, definitivamente, a letra E seria a opção correta dessa questão. Mala leche significa mau humor. E aí a gente tem uma questão.
Qual é? Traduções literais não cabem dentro das expressões idiomáticas. Então não adianta querer fazer uma tradução literal e achar que ela vai entrar dentro desse contexto, não vai funcionar. Por contexto, algumas expressões idiomáticas se parecem com expressões idiomáticas do português. E aí nós podemos tomar isso como base, mas isso nem sempre, tá bom? Vamos aí para mais uma questão, também envolvendo os aspectos culturais. E esse aspecto cultural, ele carece e necessita de uma atenção. Qual que é? Falei para vocês no início, nós temos aí 21 países que falam a língua espanhola. Desses 21, 19 estão aqui na América, 2 estão fora dessa região, mas a grande maioria está aqui, não é? Nós temos aqui uma questão do Enem de 2022, que ela traz um gênero textual que é um cartaz de divulgação de uma cidade em específica, de um país em específico, de uma instituição pública em específico, e tudo isso também merece e deve ser levado em consideração. Quem está transmitindo essa mensagem? Qual é a instituição que transmite essa mensagem? Por quê? A analisar a instituição que transmite essa mensagem, eu posso fazer uma reflexão de qual é o impacto que aquele gênero textual, que aquele material quer causar na sociedade, tá bom? Vamos analisar aqui esse cartaz. No início, a gente tem lá uma expressão, um provérbio zapoteco, da região de Zapoteca, que fica onde? No México. Né? Então, eu já tenho uma posição geográfica que me leva para um lugar. Qual é esse lugar? México. Provérbio zapoteco. E aí segue com, te gostou? É uma pergunta. Você gostou? Foi interessante para você? E embaixo a gente tem um desenho feito com linhas. Linhas aí que são muito parecidas com as linhas de Nazca, que a gente já conhece aqui do Peru, certo? E abaixo a gente tem o seguinte texto. Las lenguas originárias de nuestra nación guardan gran parte de la riqueza cultural. Son parte viva de nuestro país. Si se hablan, son reconocidas. Y todos las respetamos. Protegemos nuestro patrimonio nacional. E aí eu faço e preciso fazer a leitura desse rodapé. Quem é a instituição que me traz essa mensagem? Vamos dar uma olhada aqui. Secretaria de Educação Pública, CEP. Ou seja, é uma secretaria, é uma instituição de educação pública que está querendo trazer essa mensagem. Então, já faço uma reflexão de que essa é uma mensagem educativa. Ela tende como ideia me fazer refletir dentro de um aspecto educacional. Segunda instituição que está aqui dentro dessa questão, INALI, Instituto Nacional de Línguas Indígenas. Ou seja, é um instituto nacional que trabalha aí com os idiomas, com as línguas indígenas do México. Ou seja, são línguas, educação, língua indígena. Então, eu tenho aí 2 instituições que estão falando comigo. E embaixo, a gente tem aí o site do INALI, seguido de gobierno.mx. MX, ou seja, é um site institucional, é uma empresa pública do governo mexicano. Preciso ter confiança nesse gênero? Perfeitamente, não é? É um documento oficial de uma instituição oficial que quer me falar alguma coisa. Vamos lá analisar a pergunta dessa questão. Ela diz o seguinte, esse cartaz tem a função social de... Letra A, difundir a iconografia indígena mexicana. Iconografia, os ícones, as pessoas, não. Ficou muito claro para a gente que ele tem uma facilidade e uma necessidade da difusão das línguas e não das pessoas. Letra B, resgatar a literatura popular produzida em língua zapoteca. Literatura, tivemos ali um texto, um provérbio, uma coisa rápida, não uma literatura em específico. Próxima, letra C diz o seguinte, questionar o conhecimento do povo mexicano sobre as línguas ameríndias. Será que tem essa ideia de questionar? Por quê? Lá na questão ele faz assim, te gostou?
Será que isso é uma provocação? Te gostou? Será que você entendeu o que eu quis dizer nesse idioma? Será que você conhece esse idioma? Será uma provocação? Vamos aí continuar nossa análise. Letra D. Destacar o papel dos órgãos governamentais na conservação das línguas no México. Falamos aí sobre duas instituições, né? A Secretaria de Educação e o INALI, que é o Instituto Nacional das Línguas. Será que ele quer destacar o papel dos órgãos governamentais? Esses órgãos estão em destaque dentro desse gênero, dentro desse cartaz? Estão num destaque grande? Vamos analisar aí a questão de letra E. Defender a preservação das línguas, garantindo a diversidade linguística mexicana. Existe uma defesa de preservação? Vamos analisar antes o INALI. O INALI ele é o quê? Ele é um instituto nacional. Os institutos nacionais, eles têm como função a pesquisa, a manutenção, fazer com que essa memória seja e continue viva dentro da sociedade. Então, temos aqui a nossa resposta, pessoal. A ideia desse material é defender a preservação, né? Temos aí institutos que garantem essa defesa, essa manutenção dessas línguas para que elas estejam vivas dentro da sociedade. Tudo bem? Mas, professor, será que não abriria aí precedentes para outras situações? Lembra, quando a gente fala de cultura, a gramática também está ali junta, também está atrelada. E eu necessito dar uma atenção para ela também. O que acontece? Lá dentro da questão, a gente tem aí o programa INALI, né, um banner atualizado de 2020 a 2024, que é o Instituto Nacional de Línguas Indígenas, que ele é descentralizado da administração pública federal, do serviço público e social, né, que tem uma personalidade jurídica perante a sociedade e um patrimônio próprio, certo? Setorizado na Secretaria de Cultura. E embaixo, pessoal, lembra daquele texto? Nós temos assim: las lenguas originárias de nuestra nación guardan gran parte de la riqueza cultural, son parte viva de nuestro país. Si se hablan, son reconocidas y todos las respetamos. Protegemos nuestro patrimônio nacional. Dentro dessa análise, a gente precisa ver aí o quê? O uso do tempo verbal. O tempo verbal aplicado aqui, ele é o presente do indicativo e traz uma ideia de uma afirmação positiva. Em que momento e onde? Quando ele fala o seguinte: respeitamos, protegemos nosso patrimônio nacional. Percebe que essa ideia, a forma como ele se coloca dentro de um texto, é um impulso, é um chamamento. Vamos respeitar, vamos proteger, vamos manter. Então funciona aí como uma petição, uma afirmação dessa necessidade de apoio. Tudo bem? Algumas dessas questões, elas podem perpassar outros caminhos que tragam a cultura, que tragam o entendimento desses aportes culturais como um serviço social. E esse serviço social, ele pode sim ser analisado dentro das questões do Enem. Ou seja, o Enem ele não é só gramática. A gramática ela precisa e deve estar atrelada com outros recursos. E aí nós vamos ter a cultura, a gramática, a língua, os vocabulários, as palavras novas, as expressões idiomáticas, as questões político-sociais que envolvem essas questões culturais. Então, saber, conhecer e ter um entendimento, ainda que mínimo em relação aos aportes culturais que a língua espanhola traz para a nossa sociedade, é uma necessidade constante. Tudo bem? Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que ela possa ter sido proveitosa para todos vocês, que ela tenha agregado algum conhecimento, que ela tenha trazido para vocês também a reflexão em relação à importância da língua espanhola. Lembrando mais uma vez, são 5 questões de língua espanhola que nós temos dentro da prova de língua estrangeira, mas que são extremamente importantes, que trazem aí para vocês a garantia e a manutenção de uma vaga ou não. Então, tratem essas questões com muito carinho, com muito cuidado, não tratem essas questões de uma maneira banalizada. A língua espanhola é muito importante e ela pode sim te colocar dentro daquela vaga tão esperada. Tudo bem? Ficamos por aqui e até uma próxima.